Olá. Ô, Marião, tudo bem? Bem, e você? Tudo bom. Tô dando aula para um aluno que é de Bauru. Ah, é? É, ele Quem que trabalha é? aqui em São Paulo, mas mora em Bauru. Fica 2 semanas aqui e uma semana em Bauru. Perdão, passa 2 finais de semana aqui e um final de semana em Bauru. Que legal. 15 anos já nessa tocada, ele falou. Quanto? 15 anos nesse vai e volta. 15 anos. Rapaz, é. Ó, o Edgardo tá comendo o pão que fez. É o pão de mandioquinha ou não, Edgardo? Ah, aí, ó. Ah, cervejinha, é isso aí. Não vale, hein, Edgardo? Você passar vontade nos outros aí, hein? Ué. Ficou bom esse pão, viu? Achou que ele ficou mais macio que o pão de batata? Fala aí, o que você achou de Muito mais. diferença? Mais macio, né? Muito mais macio. Muito mais macio. Eu usei, em vez de usar margarina, eu usei azeite com alecrim. Bacana. Nossa, ficou demais. Pena que não dá para sentir o perfume. Não, bacana, bacana. Eu gosto muito do pão de mandioquinha, eu gosto muito da maciez. O pão de batata fica macio, mas o pão de mandioquinha a maciez é outra. O pão de batata Ele, tem gente que até engana, mas o pão de mandioquinha não tem. A maciez é diferente mesmo. é, o que eu notei é que ele, aparentemente, ele não cresceu tanto. Mas Tá, mesmo assim ficou super macio. legal. E qual Ele recheio não que você ficou com usou? aqueles alvéolos grandes, sabe? Uhum, Ficou bem pequenininho, mas ficou super macio. Ó. legal. Ficou, olha, muito boa a receita. Viu? Parabéns. Não, eu fico contente que vocês tenham gostado. Para mim eu me sinto assim contente de saber que o pessoal tá gostando, tá fazendo e tá gostando. Muito bom. Shelly, esse negócio do forno, eu fiz um teste hoje, depois o pessoal do NPT vai colocar ah, no YouTube, eu pedi para colocar no Shorts do YouTube. Eu comprei aquele termômetro pro forno, eu testei hoje, bateu, hein? Bateu em cima. Bateu em cima. Então, o meu forno de casa não tem como eu dar desculpa, não. Que o problema é meu forno. Bateu o termômetro e bateu em cima, assim. Ficou bacana. Aí eu até falei para a Clélia, né? Porque eu acho que ela tá tendo aquele problema e falei para ela fazer aquilo que você tinha citado, né? De colocar duas assadeiras, né? Porque ela falou que o de baixo tá queimando muito, né? Então, de repente, é uma forma aí de resolver o problema dela. Meu forno hoje eu fiz batata frita lá. Na verdade, assim, a batata ela já é pré-frita, né? Então eu ganhei um pacote e aí eu coloquei no forno que eu tinha feito pão de queijo, deixei 245, quase 250 graus. Aí o termômetro bateu. Ele demorou uns 5 minutos para chegar a 250 graus o termômetro, mas bateu. O meu forno, eu tenho a impressão assim que cada hora ele reage de um jeito. Eu não consegui ainda aprender a administrar muito, não. Eu morava num prédio anterior que era gás encanado normal, né? Butano. E aí, nesse prédio que eu tô agora, ele é gás natural. Então, assim, tiveram que mudar todas as saídas, né, do forno. Eu não lembro o nome direito da peça, enfim. Mas foi trocada todas as pecinhas. E o que eles falam é que o gás natural, ele é menos volátil, né, do que o gás butano. Então, ele demora mais para sair e tal, enfim. E aí desde quando eu mudei, eu me perdi um pouco na administração desse forno. E o forno é o mesmo. Você levou de um apartamento para o outro.
É o mesmo forno, é o mesmo fogão. Entendi. Mas eu, sinceramente, a temperatura eu não consegui administrar. Tem hora que eu coloco 180 e aí ele é quase que nada, assim. E aí eu coloco uns 230, que aí que ele parece que está no 180. Então eu preciso realmente comprar um termômetro para avaliar melhor. Acho que tem essa questão mesmo, né? Que você falou de ele ser gases, né, diferentes aí. Pode ser que esse negócio da volatilidade, né? Um queima mais que o outro, né? Aí que se colocar o termômetro, acho que vai ser uma boa mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, que poderia ser o gás. Eu sempre achei que poderia sempre ser a questão do forno, mas é interessante isso, porque cada lugar é de um jeito, né? Pode ser o natural, ou pode ser o butano, é verdade. Tem essa questão mesmo. Não tinha parado para pensar nisso. Mas foi bom, aprendi mais uma. Legal. Será que vai entrar mais gente? Tem 15 aqui. O pessoal tá desanimando, hein, gente? O pessoal já aprendeu a fazer pão nos primeiros, aí já largou de mão, é? Pessoal, eu estou colocando aí o link do YouTube, se vocês quiserem passar para algum conhecido aí, tá no chat. Tá, Acho assim, que a já gente pode. eu acho que a gente já pode começar aí. Então, E eu acho que eu vou tentando colocar um pouquinho da agenda aqui, e aí só para dar um guia aí, tá bom? Acho tá. que a primeira coisa que você poderia falar é em relação às próximas 2 aulas aí, alguma mudança aí em relação à metodologia, à programação. Tá, então vamos lá. Pessoal, a gente conversou aqui, né? E a gente pensou em mudar um pouquinho a estrutura aqui, a programação, na verdade. Então, hoje a gente vai passar o vídeo do pão lua de mel, né? Que é um pãozinho doce, e aí depois teria as máquinas e a questão dos Não, custos, não, né? hoje a gente vai falar da mandioquinha, né? O A gente vai pessoal falar não. isso, a gente vai falar do pão de mandioquinha, né? Que foi feito da aula passada para essa. E da próxima aula é o Lua de Mel, né? Da sexta para a sétima aula. E aí, o que a gente pensou? Vamos colocar mais um pãozinho extra para vocês se animarem aí. Então, nós estamos com 4 pães, né? Que foi o pão de alho, o pão de batata, a mandioquinha e a lua de mel. E vamos colocar mais um outro pão, que a gente vai definir ainda. Então, e aí a gente vai falar das máquinas, né? E dos custos. Eu não sei se todo mundo tem interesse assim das máquinas, mas eu acredito que algumas pessoas vão querer saber, né? Pelo menos de algumas máquinas, mesmo que não seja para abrir uma padaria, mas para ter alguma máquina para poder utilizar em casa. E depois a gente vai falar de custos, um pouquinho para ajudar vocês aí para entender um pouquinho melhor no Excel aí a parte de custos. Então é isso, né, Duta? Então, de hoje para a próxima, já tem um pão que já estava na programação e a gente vai trabalhar um pouquinho máquinas, vai discutir um pouquinho das máquinas aí, né? Quem Isso. quiser no futuro aí avançar um pouquinho mais, né? Tentar montar alguma coisa profissionalmente ou semi-profissional, a gente vai passar algumas coisas. E na aula seguinte, na última aula, vai ter um novo pão, né? Na última aula, da próxima, da sétima para oitava, um pão novo. E vão falar um pouquinho de custos, que é uma coisa muito importante se vocês forem começar a querer vender alguma coisa desse tipo. Mas em relação ao pão, ô Wagner, a gente já podia conversar com o pessoal aqui, nós já temos uma turma muito boa, se eles têm interesse em algum pão específico e tal, e a gente pode fazer uma votação aqui, o que você acha? Ótimo, ótimo. Que pães que vocês estariam interessados aí, pessoal? Só Pessoal, que vamos, tem que vamos, falar, né? Que o pessoal fica aí só na espreita aí, não, tem que participar aí, tem que é, falar.
fala, e se não tiver microfone, então escreva aí no chat e a gente já vai decidir agora mesmo qual que seria o último pão aí. Pode ser, pessoal? Então, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Esses pães doce ou rosca doce entra nesse curso ou não? É que Aqueles nesse curso. pães doce, fofinho, açucarado. Aliás, então, só interrompendo um pouquinho, você não vai fazer o lançamento do novo curso aí, ô Wagner? Ah, é verdade. Então, o nosso curso, a gente definiu, nós vamos fazer curso de pães doces, o Hum, próximo curso. Ele vai ser um pouco mais curto, né? Mas vamos colocar os pães doces, né? A pedido do Dutra aí, que ele gosta muito de pretzel, vamos colocar pretzel, vamos colocar alguns pãezinhos doces, assim, mais conhecidos aí na padaria, né? Que esse aqui foi hum. mais pão salgado. Esse último pão vai ser um pãozinho doce, lua de mel, né? E aí, para esse próximo curso, me veio à mente de colocar pães doces. Só que a gente vai fazer Ó, um curso um pouco mais curto, mais açucarado aí para vocês. Deixa eu perguntar, e o tal do croissant? É então, é um O curso que Adriano já você, pediu para fazer croação, Wagner. Já tem um minha voto aí. filha aqui já está achando que eu tenho que fazer um croissant. Eu falei, mas eu estou acertando no ponto do pão caseiro ainda. Ah, a gente pode fazer croissant. É, Vou aproveitar, se for para fazer croissant, se o voto aí do pessoal achar que é croissant, vou aproveitar que em São Paulo essa semana vai fazer mais frio para poder fazer croissant, porque croissant tem que, se a temperatura estiver muito quente aí, ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente faz. Eu gosto. É bem trabalhoso, vou falar para vocês. É? Ele é bem trabalhoso e tem algumas dicasinhas assim para não errar. A Ó, ó, australiana é bacana também, ó, croissant. aqui, ó. Tá perguntando se vai ser gratuito esse próximo. Pão fermentação natural, pão australiano, e tem vários votos no croissant. Vamos responder todos esses? O croissant ele tem um pouquinho mais de trabalho, né? Dá para fazer sim. O pão australiano é aquele pão do Outback, né? Dá para fazer também. Tortana é bacana também, dá para fazer. Então, há uma pergunta em relação à gratuidade do curso. Acho que a gente precisa explicar direitinho como é que foi esse processo, né, Wagner, para que as pessoas entendam como é que funciona aí. O Wagner, ele participou de um curso que chama Introdução ao Design Educacional, onde ele mostra, a gente trabalha com teorias aí para desenvolver cursos online. E os dois primeiros colocados aí no curso, no protótipo que eles fazem, eles ganham do NPT um suporte para fazer um curso. Então, mas desde que eles façam o primeiro gratuito, tá? Então, isso faz parte do pacote do outro curso que ele fez e ele ganhou esse direito. Mas eu não ganho nada com esses cursos, não. Todo o dinheiro arrecadado a gente usa para pagar os monitores, tá? Então, a gente tem lá, hoje temos aí 4 ou 5 monitores que a gente dá bolsa para eles, né? Então, a gente não consegue manter essa gratuidade por todo o tempo. Então, a gente está oferecendo próximo também de internet gratuito, mas de vez em quando a gente tem que cobrar alguma coisa, porque senão a gente não consegue manter a estrutura aí. Então, o Wagner fez um levantamento aí de uns preços, não foi, Wagner? Sim, por isso que a gente fez aquela enquete no Mentimeter, para poder ter uma noção, né? Que não adianta a gente falar um preço, mas se o cliente não paga, né? Então tem que ter tem que ver o preço que os alunos estão dispostos a pagar para a gente conseguir montar o curso, né? Então esse próximo curso vai ter um valor, mas vai ser um valor acessível, né? Mesmo porque foi baseado em cima da enquete que a gente fez com vocês, né? Bom, então,
A gente tem aqui vários pães aí, então o tortano, o croissant, australiano, e tem o croissant. Qual que você acha que pode ser feito aí para a última aula? Bem, se for levar em consideração que o curso é de pão recheado, o pão australiano não entraria. O pão australiano ele é bem simples de se fazer em relação aos outros dois. Mas, porém, o pão australiano ele não é recheado. Então, eu eliminaria ele por causa disso, né? Agora, a gente pode fazer uma enquete aí, todo mundo votar, mas se for para decidir agora, a gente pode fazer o croissant, o tortano. Eu estava na cabeça de fazer uma ciabatta recheada, que seria parecido com tortano. Mas se o povo aí quiser o croissant, a gente pode fazer o croissant sim, dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer sim. Para mim, as pessoas tem que ser o que vocês querem, né, pessoal? Assim, dando para fazer, né, com a minha estrutura aqui em casa, para mim tá beleza. Eu vi gente escrevendo de fermentação natural, por exemplo, a ciabatta, eu não utilizaria, por exemplo, eu tenho um fermento natural aqui que eu trouxe para casa, mas assim, a ciabatta, se você não quiser fazer com fermento natural, não precisa fazer com fermento natural, dá para fazer com pré-fermento, né? Deixar um pré-fermento aí de 8 horas, 12 horas, dá para fazer também. Mas, sei lá, tem que ver o que o povo quer aí, dá para fazer algumas coisas assim. Eu acho que a gente podia deixar uma votação aí, e de repente no final da aula a gente somar aí e ver a votação, Dutra. Você acha melhor ou já decide agora? E aí, pessoal, se vocês quiserem, eu faço uma enquetezinha e coloco aí até o final da aula, ou vocês querem decidir agora? Deixa eu perguntar uma coisa, com licença. Fala aí, Marião. Esse pão tortano, como que é esse pão? Você acredita que eu nunca ouvi falar? Esse tortano é aquele pão que o pessoal normalmente serve em pizzaria, né? Ele faz uma massa recheado com calabresa, mas assim, não é calabresa moída, né? Ele fatiia a calabresa, ele enrola e o pessoal assa naquela forma sabe, forma de pudim? Aquela que tem o furinho no meio. Aí faz Sei. com ele. Faz uma trança, um enrolado assim? Ele faz você estica, que nem a gente fez do pão de mandioquinha, só que em vez de eu trançar, eu vou e junto as pontas e coloco dentro daquela forma de pudim, sabe? E assa ele dentro da forma de pudim. Entendi. Esse seria diferente porque a gente não fez nenhum pão que utilizasse algum tipo de forma, né? Então seria interessante também. Mas tem que ver o que o povo quer aí. Para mim, o importante é que vocês gostem, né, do que será feito, né? Bom, na verdade, esses pães, a gente encontra a receita na internet. Como a gente está fazendo o curso, o legal é discutir o pão aqui, porque vão surgindo dúvidas, dicas, que lá a gente não vai encontrar. Sim, sim, sim. Eu tentei fazer o pão francês esse final de semana. Ele ficou muito bom enquanto... Muito bom não, vamos lá. Ele ficou bom enquanto estava quente, mas eu vi que faltou alguma coisa. Então, depois que eu fui ver as dicas do vapor, outras coisas que eu poderia ter feito para melhorar. Então, da próxima vez que eu for tentar, eu já tenho essas dicas. Bom, pessoal, então eu vou fazer uma enquete aí, mas vocês vão colocando aí, tá? Por enquanto só tem croissant, ciabatta e tortano. Mas vocês vão colocando e a gente faz uma enquetezinha, tá bom? O ciabatta, a base é a mesma ou não? Ou tem um macete ou outro aí?
Não, a ciabatta é que normalmente assim, o pessoal vende aquele ciabatta sem ser recheada, né? É, Aqui no caso, a única diferença é que a gente vai rechear ele depois de fermentado. Então, você vai fermentar o pão e aí você vai cortar os quadradinhos e aí você assa. Nesse caso, a gente vai rechear ele e vai enrolar como se fosse um rocambole e aí corta o tamanho que você quiser, né? Você vai esticar ele, vai fazer uma tira, né, comprida e você vem cortando do tamanho que você quiser, no caso, né? entendi. Bom, por enquanto, viu, Wagner? Tem esse tortano, ciabatta, croissant e tem uns croissant com chocolate aí também nas pedidas aí. Pronto. Então, a gente faz uma enquete e com isso, até o final da aula, a gente já decide aí qual será o último pão para que seja feita para a última aula, ou seja, a aula 8. Tá bom? Tá bom. Então, acho que agora na sequência a gente pode trabalhar um pouquinho do vídeo, depois você fala um pouquinho de teoria do PDF e a gente abre pergunta durante todo esse processo e no final. Pode ser assim? Pode. Aí esse vídeo a gente vai colocar o vídeo do pão da próxima aula, não é isso? O pão Do... da mandioquinha que foi feito para o pessoal tirar dúvidas aí, Tá, né? tá. Então eu vou abrir aqui e já coloco na tela. Peraí. Cadê aqui? Estão ficando audaciosos, né? Vamos fazer um croissant. Vai pegando a mão. Não, vai ficando valente, isso que eu estou dizendo. Não importa se vai perder a farinha, se vai perder o fermento. O negócio é o gás, né? O forno. Pô, ficou aí meia hora de forno e não deu certo o pão. Aí você perdeu, porque a farinha até que não está tão cara, o ovo, quando é ovo, o fermento é baratinho, Mas o gás está subindo. o gás está. Gás e gasolina, né? Diga-se de passagem, né? Gasolina hoje eu fui abastecer, foi quase R$ 7. Nossa. Está feio, está complicado. Essa parte está complicada. Por isso é que tem que fazer pão em casa para não ter que ir na padaria. Isso é verdade. Ó, Só que você vai ó, gastar de gasolina para ir para padaria, né, Mario? ó a saída, olha a saída. Então tá, deixa eu compartilhar aqui o vídeo com vocês. Vamos lá. Deixa eu achar o share aqui. Do lado do chat tem o share. Share screen, aqui. Acho que é esse. Então tá. Vou colocar aqui full. Você conseguiu, Wagner, colocar presença para nós? As pessoas que falaram eu coloquei. Mas eu acho que a maioria das. Tá. Eu dei uma conferida, acho que foi todo mundo, hein? Eu não tinha conseguido, não. Eu acho que eu coloquei para você, depois eu confiro. Então, pessoal, aqui o importante é você colocar primeiro os ingredientes secos, que fica mais fácil de misturar, tá? Na máquina, né? Você fala. Mas se você for sovar na mão, você mistura também todos Na os mão secos junto também. com a farinha. Ô, Wagner, você está narrando, né? Porque não está aparecendo o áudio. Então peraí, eu tenho que apertar algum botão. Você tinha falado alguma coisa para mim que quando fizer o share, eu tenho que... Ele tem algum... Tem um botãozinho aqui, ó, share sound aqui. Acho que agora vai. Peraí. Tem todos os secos. Vou colocar pra... Foi? Foi.
Esse batimento é só para misturar bem os secos, tá? O sal, o fermento e o açúcar. Agora eu vou entrar com os úmidos. Então, qual que é o item principal? Mandioquinha. Então, você coloca a mandioquinha. Vou entrar com a gordura. Então, ovo. E margarina. Ok? Eu vou colocar um pouquinho do líquido. Então, leite. Por que um pouquinho? Porque se passar do ponto, o líquido é o que dá o ponto. Então, se passar do ponto, você vai ter que acrescentar mais farinha. Se você acrescentando mais farinha, você está desbalanceando, porque você não está acrescentando sal, nem açúcar, nem mandioquinha, nem fermento. Então, você acaba desbalanceando a receita, tá? A formulação. Então, o líquido aqui a gente usa para dar o ponto. Pode ser água, pode ser leite. A vantagem do leite é que tem a questão da gordura, do sabor, ok? Então, eu vou colocar para bater. Vou dar uma pausa nesse vídeo. Depois eu volto com vocês para mostrar o ponto dele, tá? E aí a gente retoma boleando e recheando, ok? Então vamos lá, pessoal. A massa aqui terminou de bater. Então, vou colocar um pouco de farinha aqui. A massa está lisa. A massa precisa estar lisa. Se você tem uma batedeira que tem a tampa, sempre deixe tampado. Para evitar da massa ressecar, porque fica mais fácil de você limpar. Então vamos lá. Não precisa colocar muita farinha, sempre só um pozinho só para evitar de grudar se o caldo da massa estiver muito úmida, ok? Vou trabalhar com duas massas de 400. Vou tinha guardado. Então o que você vai fazer? Você vai bolear ela. Então, vou tirar um pouco da farinha aqui para não ficar tão liso. Qual que é a forma mais simples de você bolear quando a massa é grande? É o quê? É você juntar as duas mãos, ou se você quiser, você pode fazer uma só. Lembrando que quando você boleia, é a força da sua mão na massa contra a mesa, para ela ficar compacta e lisa. Então você tem que estar forçando. Se eu ficar fazendo aqui, ó, minha mão é muito pequena, o tamanho da massa. Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui de lado, para que você possa ver. Eu travo aqui, ó, e vou puxando a massa contra a mesa. A maioria das pessoas fazem assim, ó, e vira. Aí não adianta, porque a parte feia ficou para cima. Aí quando você for fazer de novo, ó, vai virar, a parte feia vai ficar para cima. Não, a parte feia sempre fica para baixo, por quê? Porque a parte lisa sempre vai ficar lá em cima. Então, vamos lá. Eu travei a massa aqui, ó. Tá vendo? Eu travo ela aqui, ó. E estou empurrando. Ela não está girando, ela não está fazendo isso, ó. Você pode fazer com uma mão ou com as duas. Estou fazendo com uma para você conseguir ver melhor aqui. Eu terminei aqui, ó. Eu venho, pego essa massa, tá vendo a parte feia aqui? A parte feia continua para baixo, ó.
Só que ela não tá oval, dou uma giradinha. Porque quando eu puxar aqui de novo, ela vai dar uma arredondada. Então eu travei aqui, ó. Ó, minha mão tá totalmente encostada na mesa. Não pode deixar a massa passar aqui por baixo, tá? Ó, ó. Massa não tá passando, ó. Tá vendo? Ó. Aí eu venho, parte feia não tá para baixo, continua para baixo. Aí eu venho de uma viradinha, ó. Ó. Parte feia tá para baixo, venho de uma viradinha e vou só arrastando ela, ó. Quando eu sinto que ela vai estourar, que ela tá muito firme, ó, eu paro e vou girando. Ó. Tá vendo? Ficou lisa. Ó, ó o som. Ela está compactada. Então ela está um som firme. Assim, ó. Tá vendo? Ficou firme. Então, mais uma vez com a outra massa aqui. Vou colocar essa aqui de lado. Então eu venho aqui e dou uma ajeitada com todas as mãos aqui, assim para ficar mais fácil. Fiz uma bolinha, certo? Travei ela aqui, ó, e venho arrastando. Não precisa arrastar muito, sei lá, uns 10 centímetros. Ó. Tá vendo? Parte feia tá aqui para baixo, não tá? Então, viro ela e continuo arrastando, ó. Ela tá esticando. Quando ela estica, ela tá ficando lisa. É como se você estivesse esticando o seu rosto aqui, assim, tá vendo? A pele assim, ó. Ela vai ficando mais lisa. Igual cirurgião plástico. Então, você vem aqui, ó, você tem que esticar para tirar as rugas. Que nem o cirurgião plástico faz na pele. Vai esticando a pele para tirar as rugas, certo? Aqui é a mesma coisa. Então você deixa a parte feia para baixo, ó. E vem puxando para a massa, tá? Ela tá esticando, tá vendo? Ó. E aí parte feia para baixo, dou uma giradinha para ficar redonda, ó. Parte feia para baixo, ó. E vou arrastando. E vou arrastando. Viro, vou arrastando. Vou arrastando. Tá vendo? Ficou liso. Agora, você lembra na aula, quando eu falei para você que quando a massa é mole, você já pode já rechear? Pois é, essa massa aqui, ó, você está vendo que ela está bem firme. Ó. Se eu tentar abrir ela para rechear, eu não vou conseguir. Ó. Olha quanto que eu vou conseguir abrir. Por quê? Porque ela está tensionada. Por que ela está tensionada? Porque eu boleei. Como eu boleei, ela ficou tensa. Ó. Tá vendo que ela está tensa? Então eu não vou conseguir abrir agora para rechear. Se você conseguir, se a massa estiver extremamente macia, mole para você abrir, beleza, mas esse aqui não é o caso. Ó. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar um pouquinho para o glúten relaxar, porque a massa está tensa, agora você tem que dar uns 5, 10, 15, depende de quão tenso a massa está. Na hora que ela relaxar, eu vou conseguir abrir. Na hora que eu conseguir abrir, eu vou e recheio. Então eu vou deixar aqui a massa. Você pode colocar um plástico, você pode colocar farinha por cima para evitar de ficar pegando muito corrente de ar, para ressecar. Você que sabe. Eu vou deixar ela aqui. Depois de ela relaxar daqui a alguns minutos, eu vou abrir e a gente vai rechear. Ok? Só um momentinho então. Quero guardar um pouco. Então pessoal, vamos lá. Passou em torno de uns 10 minutos aqui para a massa relaxar. Deixei coberto com plástico aqui, ó. Ok? Tá vendo? Aí a massa não resseca, ó. Ela continua úmida, ok? Deixar aqui coberto para evitar de ressecar, ok? Então o que a gente vai fazer? Vou colocar um pouquinho de farinha na mesa, só polvilhar, tá? Para quê? Para não grudar. Você pode passar óleo também, tá? Não tem problema. Só espalhar bem o óleo. Lembra que quando nós boleamos, a parte lisa fica para cima, a parte feia fica para baixo. Lembra? Então o que vai fazer? Ó, vamos virar. Então a parte feia, ó, vai ficar para cima. E a parte lisa para baixo. Por quê? Porque na hora que eu rechear, a parte que está embaixo, que é a parte lisa, a parte bonita, ela vai ficar para cima de novo. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou dar uma achatada. Se você quiser usar um rolo, não tem problema. Eu faço na mão, eu acho mais prático. Eu vou achatando, ó. Tenta fazer um retângulo. Evita de você esticar a massa assim, ó, porque senão você rasga ela toda, ok?
Você pode dar umas batidas assim, ó. Mas evita de ficar esticando demais, porque senão ela vai rasgar. Tá? Tenta deixar a espessura por igual. Se porventura rasgar, não se preocupa. Dá uma remendada. Não vai afetar em nada. O importante é o quê? É você deixar essa parte aqui, ó, reta. Sabe por quê? Nós vamos colocar o recheio aqui. Quando eu enrolar assim, se aqui que vai ser o fecho, tá vendo? Quando eu enrolar aqui e fechar assim, ó, por exemplo. Tá vendo? O fecho vai ficar reto, ó, porque você deixou reto. Se você deixar torto, por exemplo, aí o fecho vai ficar torto. Então é melhor você deixar ele reto para que o fecho fique reto. Ok? Então, abrimos aqui. Vamos deixar aqui um retângulo e aqui reto. Se você quiser, você pode até deixar esse lado aqui um pouquinho mais largo do que esse lado aqui, ó. Como se fosse uma fraldinha, assim. Um triângulo, perdão. Aqui, ó. Tá. Por quê? Eu vou mostrar para você que se você enrolar ele no sentido contrário, ele não fica uma rebarba. Então, deixa eu jogar só um pouco de farinha aqui para não grudar, para mostrar para vocês. Se eu fizer ele no sentido contrário, tá vendo? Vamos supor que eu deixo aqui mais estreito, aqui mais largo. Ó. Na hora que eu enrolar, ele vai ficar assim, ó. Ó. Vai ficar com umas orelhas aqui, tá vendo? Então, é melhor você fazer ele nesse sentido aqui, ó. Do estreito para o mais largo, aqui está reto, certo? Só que aqui está mais largo que aqui, ó. Porque na hora que você fechar, ó, ele não fica orelha. Vai ficar para baixo. Não vai ficar orelha. Ele vai cobrir ele como, ó. Ele vai cobrir ele como um todo. Aí não fica orelha. Ok? Só uma questão estética. Não afeta em nada. Mas esteticamente fica mais bonito, fica mais atrativo. Então o cliente comprar, pode ser mais gostoso que for, mas ele tem que ter um atrativo de vendas aí, certo? Ele tem que estar bem apresentado. Aqui eu moí um pouquinho de calabresa, tá? Então, esse aqui eu cortei uns pedacinhos. Você pode fazer com o recheio que você quiser. Lembrando que quanto mais úmido o recheio, fica um pouquinho mais difícil. Então eu recomendo que vocês começarem com recheios se não tão úmidos. Agora, se você quiser fazer com frango, aí tá refogado, então escorre bem, tá? Porque se ficar muito líquido, depois dá um pouquinho mais de trabalho para você enrolar ele, tá? Então aqui, ó, vou pegar uma colher aqui. Então, você espalha bem ele. Lembra, nunca coloca na borda. Essa borda aqui que você deixou reto. Por quê? Essa borda é a borda que vai fechar. Então, se ele ficar com cheio de recheio aqui, não fecha. Ou fica mal fechado, vai abrir. E também pode espalhar para a parte de baixo. Aí, quando, sabe aquele pão que você pega e aí fica aparecendo o recheio por baixo? Não fica um negócio legal, né? Parece que a pessoa fez assim, na pressa, sem cuidado. Então o recheio tem que ficar por dentro. Recheio é recheio, certo? Nada de ficar para fora. Então, eu espalhei bem aqui. Você coloca a quantidade que você quiser. Então, espalhei ele aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu venho
enrolando. O segredo aqui não é você enrolar como se fosse um tapetão. O segredo aqui é você enrolar puxando ele para trás, para ele ficar firme. Ó. Então, eu enrolo e puxo. Aí aqui eu paro. Agora eu venho para o meio. Puxo um pouco para trás e enrolo. Puxo um pouco para trás e enrolo. Porque a massa, devido ao glúten, ela é extensiva e elástica. Então você consegue puxar ela, esticar ela. Tá vendo? Porque ela é elástica. Ó. Enrolo. Puxo um pouco para trás e enrolo. Puxo um pouco para trás e enrolo. Puxo um pouco para trás e enrolo. Só para ele ficar mais firme. Puxo um pouco para trás e enrolo. Puxo um pouco para trás e enrolo. Puxo um pouco para trás e enrolo. Não precisa puxar muito, você acaba estourando. É só para ele ficar firme, tá? Puxo um pouco para trás e enrolo. Puxo um pouco para trás, ó, e eu vou forçando ele sempre para trás. Ó. Aqui tem que estar reto. Ó. Então, Ô, Wagner, dá uma parada aí para a gente comentar. aquela é minha. Ok. Tem alguns comentários aqui, eu vou falar. A Shelley diz que deixa para colocar o sal e gordura uns 2 minutos depois de começar a sovar. E ela percebe que isso ajuda muito na qualidade. Quando coloco antes disso, o pão não fica tão fofo. Tá, tem gente que prefere colocar o sal mais pro final da massa, para não oxidar tanto a massa. Então, tem essa questão. E tem gente que não coloca o sal também no começo da massa, né, de fazer o pão, porque ele fala que fica mais duro quando coloca no começo e fica mais difícil de gerar o glúten. Tem gente que fala que tem que sovar mais. Então, que eu saiba, assim, tem esses dois motivos. Do pão ficar mais fofo no resultado final, eu não tenho observado isso. O que eu tenho observado é que quando você coloca o sal no começo, o sal cria estrutura. Então, como o sal ajuda na questão da estrutura, se você coloca um pouco depois, fica mais fácil de você sovar no começo. Então, principalmente, por exemplo, tem bisnaguinha. Bisnaguinha, o pessoal na fábrica, eles colocam sal no final, porque senão força muito a máquina, é um pão mais firme. Então, eu tenho notado também esses dois motivos. Agora, de deixar o pão mais fofo, eu não tenho reparado, mas se está funcionando para você do pão ficar mais fofo por causa de colocar o sal no final, ótimo, continua fazendo dessa forma, não muda, não. Tem uma pergunta da Ângela aí, se pode usar o rolo lá, o cilindro doméstico. Pode, tem gente que tem aqueles rolos para abrir, tipo rolo de pastel, não é? Aquele cilindrinho para pastel. Pode sim, fica mais fácil. O Adriano fez um comentário que eu ouvi dizer que a gordura dificulta a formação do glúten, por isso que entra depois, está sovado. É verdade, a gordura, ele evita que gere atrito, né? Então, quando você coloca gordura, você acaba tendo que sovar mais tempo. Mas assim, por um pouco de gordura que nem nessas receitas que a gente tem feito, não dá muita diferença não. O que dá diferença é quando você vai fazer, por exemplo, um brioche que vai muita gordura, ou um pão de torresmo que vai muita gordura. Aí é melhor colocar a gordura um pouco depois, que aí você precisa sovar menos. A única coisa de você colocar a gordura depois, você tem que tomar cuidado que pode ser que você acabe colocando a gordura depois e acaba sobrando gordura. Meu medo é esse, sabe assim, de você colocar a gordura e acabar sobrando a gordura. Porque a gente tem que dar o ponto com a água, né? Então, se a gente acaba colocando muita água, em aspas, né? E aí você está sovando, aí você fala, agora eu vou colocar a gordura. Como a gordura ela vai derreter, né? E ela seria contado como líquido, então pode ser que acaba passando do ponto ou vai acabar utilizando menos gordura. Então só tem que tomar cuidado com isso, de saber que não vai sobrar gordura. Uma coisa que a gente tem usado em padaria é um emulsificante para pão, que aí o emulsificante ajuda a misturar a água e a gordura, ele ajuda nisso aí também. Mas se você quiser colocar gordura depois, pode colocar sim. Só toma cuidado para não sobrar gordura, né? Sempre tem que, se for para sobrar, tem que sobrar água, não gordura. O Wagner tem um comentário aí da Natália.
mas ela está bem alinhado com o que vai ser falado na próxima aula em relação ao maquinário. Ela está querendo comprar uma batedeira e tal. E eu queria só acrescentar uma coisa, mas é só para não discutir agora, mas para o próximo, eu tenho a Kitchens, né? A KitchenAid. Mas uma das coisas que eu notei, quando você fez essas receitas com 500 gramas no final, o garfo não pega tudo, né? Então ele fica difícil para... Às vezes você tem que ajudar com a colher para ele poder pegar a massa no finalzinho. Então, acho que na sua máquina ela é melhor nesse sentido, né? Você pode pôr um conjunto menor aí de produtos aí, dos secos e molhados, e mesmo assim ela bate tranquilo, né? Sim, quando você vai usar uma batedeira, eu recomendo usar uma batedeira que tenha mais potência. Então, assim, quanto mais potência, melhor. Eu sei que tem uma da KitchenAid, não sei se lançou uns modelos mais novos, mas eu lembro que quando eu fui comprar essa da Bosch, essa minha da Bosch, tinha uma da KitchenAid que era, acho que aquela de 7 quartos, aquela maior zona lá, que até o boy de vidro, acho que aquilo lá tinha 575 watts. Então, assim, a batedeira ela é feita para bater coisa leve, né? Para bater chantilly, para bater bolo, no máximo bater biscoito. Dá para bater pão, por isso que tem o batedor gancho lá. Mas ela não é feita assim propriamente para bater pão. Então, se você usar uma batedeira, pega uma com uma potência maior e não bate tanta massa, porque você vai ver que vai chegar uma hora que a batedeira ela não dá conta, ela gira um pouco, para, gira um pouco, para, gira um pouco, para, porque dali a pouco vai forçar o motor e ela vai queimar. Eu costumo falar com meus alunos que é que nem você ter um Jeep para você subir um barranco e você ter um carro de passeio. O carro de passeio pode até ser que consiga subir o barranco, mas ele não foi feito para isso. Vai chegar uma hora que o carro de passeio vai quebrar. Então, essa minha batedeira, quando eu fui comprar, ela tem 800 watts. Então, ela para bater pão, ela era bem recomendada. Mas assim, eu também não coloco muito peso nela. E o gancho dela é um pouco diferente. Então, ela pega um pouquinho melhor os cantinhos, assim, não sobra tanto embaixo. A KitchenAid sobra porque ela é feita para bater bolo, né? Então, a minha dica, assim, se você for comprar uma batedeira, pega a que tem mais potência possível e tenta não colocar tanta massa, porque senão a vida útil da sua batedeira vai diminuir bastante. Bom, mas mais informações de máquina na próxima aula. Nós não vamos contar tudo agora, né, Wagner? É verdade. E tem aqui também a Natália perguntou que ela falou que tem uma receita de pão que fiz durante a pandemia que minha mãe fazia quando eu era criança. Gosto bastante da receita, mas acho que o pão fica muito quebradiço. O que eu poderia mudar nas proporções? Uma colher de sopa de açúcar, fermento biológico, etc e tal. Acho que depois você dá uma olhadinha e dá um retorno para ela, não é isso, Wagner? Sim, ela tá no WhatsApp. Se ela tiver no WhatsApp, joga no WhatsApp, que aí eu respondo. Acho que fica mais Isso, fácil. Natália. Agora eu queria fazer um comentário, assim, quer dizer, nós estamos chegando ao final do curso e alguns pontos que você já comentou que são importantes, eu queria ouvir um pouquinho das pessoas. O primeiro deles é o ponto que você termina de solvar se você está usando, por exemplo, a batedeira ou na mão, né? Então, a gente tem falado, já comentamos sobre o ponto de véu, etc, tal, e eu queria saber das pessoas como que elas estão fazendo nesse ponto. O segundo ponto que foi bem frisado por você aí, né, na verdade, é o ponto de fermentação, né? Então, a gente ensinou a colocar o dedão lá, tal, e ver se está voltando rápido ou lento. E o terceiro ponto seria o ponto de tirar o pão, que a gente já resolveu isso com o termômetro. Mas os dois pontos mais críticos aí, ou mais complicados um pouco, seria esse para o ponto de sova, né, a hora que termina, e também esse ponto final de fermentação. Então, eu queria ouvir um pouquinho as pessoas, como que elas estão resolvendo essa situação, como se está dando certo, o que que eles estão fazendo. Pode ser, Wagner? Só para a gente escutar um pouquinho, ver como é que o pessoal está se virando em relação a esses pontos, que eu acho que são pontos importantes aí do processo, não é? Com certeza. Vai, Posso começa aí, começar. Mário. Eu posso começar.
Estou na ponta aqui. O ponto de sova, eu estou fazendo e calculando de 8 a 10 minutos. Porque é quando eu sinto, por exemplo, se a massa está úmida, ela vai incorporando, então eu dou essa salpicada de farinha que sobrou até chegar num ponto que não gruda mais. Então, além do momento que já não gruda mais, eu ainda sovo. Está dando uns 10 minutos. Mas você não vê o ponto de véu. Pois é. Você falou um negócio que foi falado aqui várias vezes e eu não prestei atenção nesse tal do ponto do véu ainda. E eu não sei se alguma massa minha ficou. Eu calculei e senti que a massa ficou gostosa de pegar, macia, e ali eu coloquei para fermentar. Aí ela fermenta, cresce, fica aquela massa fofa, e está dando certo de colocar o dedo e a massa voltar. Então, a sova eu estou fazendo por tempo e não em função de Wagner, acho que a gente está com um problema aí com o Mário. Você quer fazer algum comentário e depois a gente passa para outra pessoa? Tá. véu. Bem, isso que que o Mário falou, assim, você vai sentindo mesmo a massa, com o tempo ela vai ficando mais lisa. Então, quando a gente sabe que deu ponto de véu, né? Se você vê que a massa ficou lisa, é porque ela está chegando perto do ponto de véu. Então, se a massa ficou lisa, ok. Essa por questão de tempo varia, né? Porque depende. Se a massa for uma massa mais mole, ela vai chegar no ponto de véu mais rápido do que uma massa mais firme. Então, você pode sim, você pode fazer por tempo. O importante é você conseguir deixar a massa lisa. Você deixou a massa lisa, quer dizer que ela tá chegando no ponto de véu. Então, tem algumas formas que você pode fazer. Se você fizer na mão, você pode fazer uma autólise, você mistura um pouco de água com a farinha. Não precisa ser muita água, é só para a farinha absorver um pouco de água. Você deixa lá entre 20 a 40 minutos. Se você quiser deixar mais, você deixa mais. Ela mesma, por si só, começa a parecer que você sovou, sabe? Assim, você não vai precisar sovar tanto. Então, a autólise é uma forma. Quem tiver batedeira, quiser começar na batedeira e terminar na mão, também é outra forma também, né? Você não força tanta batedeira e facilita para você também. Então, a questão é mais conseguir acertar na quantidade de água em relação à farinha e sovar até ela ficar lisa. Aí você pode fazer o teste do véu também, mas se você vê que a massa tá lisa, tá bacana. O ponto do véu, as pessoas não erram tanto, as pessoas erram mais no ponto de ir para o forno, né? Acho que o pessoal erra mais nesse ponto aí. É isso, não tem muito segredo não, é Então, deixar a massa lisa. aí ela cresce, eu parto essa massa em mais pedaços, faço o pão e deixo mais 40 minutos. Aí ela dobra mais ainda. Aí que eu vou colocar no forno. Estou fazendo essa sequência. Ainda na hora de pôr. Espera aí, já deveria ter colocado no forno. Isso aí eu não atentei ainda não. Vai E ter eu que ser estou não, mais no achômetro. você vai ter que sentir para saber como é que está indo a massa. Por quê? Quando você está acostumado com uma marca de farinha ou uma determinada farinha, você e uma determinada quantidade de fermento, você já sabe mais ou menos o tamanho que tem que ficar. Eu vou dar um exemplo quando eu usei farinhas diferentes. Quando eu fazia pão francês aqui nas padarias aqui no Brasil, eu sabia que ele tinha que crescer tal tamanho. Então, eu cortava com 65 gramas a 70 gramas. Eu sabia que quando tivesse naquele tamanho ali, era hora de ir para o forno. É claro que eu sempre testei colocando a mão, pressionando. Quando eu fui para os Estados Unidos, a primeira vez que eu fui bater um pão francês,
eu cortei também com o mesmo peso, entre 65 gramas a 70 gramas, e depois de fermentar, eu olhei, eu falei, nossa, já está no ponto, né, de ir ao forno, por causa do tamanho. Só que quando eu coloquei a mão, eu pressionei, e eu vi que ainda ela estava muito firme ainda, não estava na hora de ir. Então, o que eu concluí? Que a farinha de lá é muito mais forte, aquele trigo vermelho de inverno. É um trigo que tem muito mais glúten, é um trigo muito mais forte, ele tem mais, o percentual de proteína dele é maior. Então, o que acontece? Às vezes, só de você ir no olho, às vezes pode te trair, porque quando você pega uma farinha diferente, às vezes pode ser que ela não cresça tanto, expanda tanto, ou pode ser que ela expanda mais. Então, o teste de afundar, eu acho bem válido, assim. Todo pão que eu faço, eu faço o teste. Mesmo sabendo que está no ponto de fazer esse pão todos os dias, mas eu acho que não custa nada a gente testar ali para evitar algum tipo de problema. O Wagner, tem duas observações aqui. O Adriano falou que ele sova por 10 minutos e ela chega no ponto. Uhum. A Bianca falou que no Rio de Janeiro deixou de fermentar apenas 25 minutos porque está muito calor. Uhum. Eu lembro que no sábado, aqui em Ribeirão Preto, eu deixei na despensa e medi a temperatura, dava 30 graus dentro da despensa. Uhum. Então, às vezes eu fico pensando assim, quer dizer, a gente pega uma ideia, quanto tempo, né? E aí, de repente, a temperatura muda, já muda o tempo, com a mesma farinha e tal, mas como a temperatura está diferente, então às vezes não dá para você cravar que sempre vai ser aquele mesmo tempo, não é? Exato, exato. Na receita tem duas coisas que mudam, né? O fermento, o que muda? Para mais ou para menos, dependendo. Tá mais quente ou tá mais frio o dia, né? Eu tô com pressa com esse pão ou não estou com pressa? Então, depende do tempo que você quer. Você quer que fermenta mais rápido, põe mais fermento. Quer que fermenta mais devagar, põe menos fermento. Tá muito quente, diminui o fermento. Tá frio, pode aumentar o fermento. Então, o fermento, ele é um ingrediente que pode variar. A água é uma questão que varia também, mas nem tanto, né? Porque se você usa sempre o mesmo tipo de farinha, a tendência é a água não variar muito, a quantidade de água, mas o fermento sim. Então, quando você fez o pão, Dutra, e você falou que bateu 30, é uma temperatura bacana. A temperatura que o fermento gosta é 36 graus. Né? Então, como está 30 graus, é uma temperatura bacana. Nas minhas aulas, eu acabo colocando mais do que 36, porque as minhas aulas elas são de 4 horas, então a gente tem que fazer todo o processo. Então, eu acabo aumentando um pouco mais a temperatura. Mas quem está no Rio de Janeiro, né, é praia, nós estamos no verão, então é bem quente, e também é mais úmido, né, por ser praia, né? Então, o fermento gosta de calor e umidade, então tem que controlar bem essa questão do fermento, né? Porque se você pegar alguém que mora no Rio Grande do Sul e alguém que mora no Rio Grande do Norte, com certeza o tempo, né, vai ser diferente em relação por causa do calor mesmo, né? Então, acho que é a Bianca que está no Rio de Janeiro, né? Então tem que tomar cuidado com essa questão do fermento mesmo. Dar uma diminuída, se for o caso. E a Bom, água tem que ser sempre morna, né? Não, não, não precisa. A água, O a água, assim, leite, a água. é, é melhor que seja fria, Mário, porque senão o pão começa a fermentar muito rápido e você não consegue modelar, tá? Então, se você vai fazer na mão, se você usar uma água, ok, temperatura ambiente ou um pouco fria, talvez não faça tanta diferença. Mas, por exemplo, se você for bater na máquina, a máquina tem muito É atrito, e aí ela gelado, né? esquenta, aí a água tem que ser gelada. Então, eu prefiro que utilize as coisas geladas, porque a mão também é quente, ela vai aquecendo um pouco. É melhor você pecar por ter deixado ela muito fria e com o tempo ela esquentar, do que você já entrar com ela quente e aí começar a fermentar rápido demais, entendeu? Eu prefiro bom, trabalhar com as coisas geladas. Eu sempre hã? achei que tinha que amornar o líquido, Não, o pessoal mornava que é para antigamente, ativar o o fermento, não? fermento. O pessoal amornava quando era fermento seco. O fermento seco o pessoal Ah, amornava. Agora o nosso fermento seco, ele é o seco instantâneo. Então, o seco tá. instantâneo, você mistura na farinha, você pode usar, ele é pronto para uso. A gente não tem mais aquele seco que tinha que hidratar. Aí a pessoa hidratava com água morna para ir mais rápido, sabe? Mas
Tá Agora, com bom, esse seco instantâneo, não precisa mais ficar hidratando com água morna, não. tá bom. Vamos lá. Vamos, ô Wagner, vamos ver se tem mais alguém que gostaria de compartilhar aí esses pontos, o ponto da massa aí, né? E também o ponto de levar para o forno, apertando o dedo lá. Alguém poderia falar um pouquinho? Adriano, por exemplo, Bianca. Então, esse ponto do dedo é o ponto ideal para se levar ao forno. Você vai apertar, ele tem que subir devagar. É o ponto que eu devo levar ao forno. Ao forno. Se apertou, ele subiu devagar, é o ponto de ir pro forno. Se você apertar ele subir rápido, você tem que deixar fermentar mais. Se você apertar e ele não subir, aí já passou do ponto, joga no forno o mais rápido possível. E sobe a temperatura do forno. Entendi, é o dedo. Agora, acho que a Glaudi seria interessante falar, né? Porque o pão dela que ela postou no Padlet, não faltou fermentar um pouquinho, né? Eu até comentei que o da Glaudi faltou fermentar um pouquinho. Então, se você quiser falar, Glaudi, um pouco da sua experiência, para a gente poder te ajudar nessa questão da fermentação. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Você não ouviu? Ah, eu fiz uma coisa e deu certo. Nossas mães mais antigas punham uma bolinha de massa dentro de um copo d'água. Eu lembro E ela sobe. Você sabe, né? E ela sobe. E eu fiz, deu certo, assim. Eu achei que... Aí eu olhei e tal, não sou expert no dedo e tal, mas deixei o pão coberto, aqui em Ribeirão estava muito calor, mas deu certo. Funciona assim, sabe por quê? Porque quando você coloca a massa, essa bolinha de massa, o fermento vai gerando gases, né? E aí, quando esse Isso. fermento vai gerando gás, a massa vai flutuando, sabe? Então é válido fazer sim, é válido. Mesmo que a água tem que estar em temperatura ambiente. Minha mãe sempre falou, pega a água da torneira. Nem do filtro, nada, da torneira. E aí a gente põe a bolinha e dá certo. Sim, sabe por que tem que ser temperatura ambiente? Porque o pão que você está fermentando em temperatura ambiente. Foi bom você ter falado isso da temperatura, porque imagina só, se você pega uma água quente e você coloca essa bolinha, mas o seu pão está numa temperatura ambiente. Então essa bolinha vai fermentar antes, você concorda? E o inverso também é verdadeiro. Se você coloca numa água fria, né, vamos supor que a água está lá 16 graus, e aí em Ribeirão Preto você está deixando o pão fermentar a 30 graus, você concorda que o pão vai fermentar antes do que a bolinha? Então ele tem que estar na mesma temperatura. Mas funciona assim, é bacana. Obrigada, Funciona. Wagner. Mais alguém, pessoal? A Glaudi está liberando a câmera, mas não está liberando o som. Fala aí, Glaudi. Para mim, não deu certo no crescimento do pão. Eu deixei fermentar, mas não cresceu. Então, você sabe o que eu acho que aconteceu no seu pão, pelo que eu olhei lá na foto do Padlet? Eu acho que não gerou muito glúten, porque quando não gera muito glúten, ele não cresce, porque o glúten é o que retém o gás gerado durante a fermentação e o pão expande. Então, se não gerou muito glúten, o pão não consegue expandir. Então, eu acredito que faltou sovar mais. Eu sovei bastante, então não foi suficiente, né? Pode ter sido também a questão do fermento, ou da próxima vez você pode fazer um pouco de autólise. Mistura a água e a farinha um pouquinho, não precisa encharcar a farinha, só mistura um pouquinho só para a farinha absorver a água, deixa lá uns 30 minutos, 30, 40 minutos, e aí depois você acrescenta os outros ingredientes e sova. Vai facilitar para você gerar mais glúten. Tá certo. A próxima eu faço. Tá bom. Tá, obrigada, hein? Nada. Se você quiser filmar também, alguma coisa, se você tiver com dificuldade, na hora você filma um pouquinho, joga lá no WhatsApp, aí eu dou uma olhada e respondo para você também. Tá bom. Muito obrigada.
Ô Wagner, acho que a gente pode terminar o vídeo, né? E aí você vai fazer um pouquinho o PDF, né? Sim, E aí você volta a comentar os Padlet, pode ser? pode. Então vamos lá. Deixa eu fazer o share aqui para vocês. Aqui. Ele fica mais largo aqui, não fica orelhinho. E aqui, ó. Ó. Ficou reto, tá vendo? Que não pode ficar esses pedacinhos para fora, tá vendo? Lembra que eu falei? Ficar esses pedacinhos para fora, fica feio. Então, ó, ele ficou reto e não ficou orelha. Então o que eu faço aqui? Aqui não adianta você vir dar uma beliscadinha assim, porque a massa ela vai inchar. Na hora que ela inchar, ela vai sair abrindo todo esse fecho aqui. Então o que você tem que fazer? Pega uma boa quantidade, ó, e belisca, ó, tá vendo? Ó? Ah, mas vai ficar feio. Não tem problema, porque ele vai ficar por baixo. Tá? Então pega uma boa quantidade, ó, e belisco. Olha o tamanho que ele ficou aqui, ó. Olha o tamanho que ele ficou aqui, ó. De beliscão aqui do fecho, ó. Ó. Ficou mais de meio dedo, ó. Não tem problema. Por quê? Você vai colocar ele para baixo, ó. Tá vendo? Ó? Ele vai ficar para baixo. O importante é que ele ficou reto, ó. Então, ok. Aqui, ó. Se você quiser dar uma fechadinha nele, você pode vir, ó. E dar uma ajeitadinha nele para ele ficar mais arredondado. Quer dar uma fechadinha? Dá uma fechadinha aqui, ó. E dá uma, assim, uma arredondada. Vou colocar esse aqui de lado aqui. Fazer mais um. Peguei aqui. Só polvilho um pouco de farinha. Lembra, essa aqui é a parte que estava para cima, a parte lisa. Então, virei, ok? Parte de baixo para cima, que é a parte feia. Vou dar uma achatada. Ó. Tá vendo? E o pão já está começando a fermentar. Isso é um bom sinal. Vai tentando deixar aqui reto. Você vai ver que essa massa vai dar um pouco mais de trabalho que a outra, porque está passando o tempo, o pão está fermentando. Então, quanto mais ele fermenta, mais ele enche. Então, aqui você tem que colocar um pouco mais de força. Okay? Se você faz pouco pão, pouca quantidade, você pode até aumentar a quantidade de fermento. Ou se você vai fazer muita massa, porque aqui eu bati 1 quilo. Se eu for fazer 10 quilos, aí vai você colocar menos fermento. Você vai tomar mais tempo para rechear. Então, quando você pegar a 8ª, a 9ª, a 10ª massa, provavelmente já vai estar bem inchado, vai ficar mais difícil de você manusear. Okay? Então, seguindo a mesma regra da outra. Ó. Reto e ó, um triângulo, tá vendo? Para não ficar a orelha. E se eu fizer ao contrário, mais uma vez. Ó. Se eu fizer ao contrário, olha lá, ele fica essa orelha aqui, ó. Essa rebarba aqui, ó. Tá vendo? Se eu fizer assim, ó, vai ficar essa rebarba. Não é bacana. Então, por isso que você faz o contrário. Você faz ele de acima. Do estreito para o mais largo. Porque aí, quando ele cobrir, ó, ele fecha. Tá vendo? Ok? Beleza. Abrir aqui. Tenta deixar a mesma espessura aproximadamente. Não precisa ser perfeito, tá? E vou colocar mais calabresa. Porque calabresa a gente compra na faca, tá? Se você quiser ralar, usar um processador, for mais fácil para você. Quer colocar uma cebola, azeitona. Aqui eu estou ensinando o processo, o recheio você que vai fazer. Tem que aprender a como bater a massa, como polear, como rechear, certo? Você vai modelar, saber o ponto da fermentação, assar, certo? A dica de assar é o quê? Termômetro, e já era. Então,
Você que vai decidir o recheio. Eu ensino o processo. Aí o resto é com você. A criatividade é sua. Ok? Então vamos lá. Eu vou enrolando aqui, ó. Vou puxando ele para trás. Ó. Tá vendo? Enrolo e puxo. Enrolo e puxo. Enrolo e puxo. Enrolo e puxo. Mesma coisa. Enrolo e puxo. Enrolo e puxo. Enrolo e puxo. Para quê? Para ele ficar firme, ó. Tá vendo que tá firme? Se eu fizer assim, ó, ele não fica tão firme. Então, enrolo e puxo. Enrolo e puxo. Enrolo e vou puxando. Enrolo e vou puxando. Enrolo e vou puxando. Enrolo e vou puxando. Tá vendo? Aqui, ó, tá reto e tá mais largo. Então, ó, fica mais fácil, gente. Porque quando eu terminar aqui, ó, tá vendo que ele ficou reto? Eu só venho beliscando. E não ficou aquela orelha, tá vendo? Ó? A gente fez do estreito para o mais largo. Se você fizer do largo para o estreito, ele vai ficar aquela orelha. Então, ó, aqui não é aquele belisquinho assim, não. Vem daquele beliscão aqui, ó. Tá vendo? Sabe aquela pessoa que você tá louco para dar um beliscão, mas você não pode? Então pensa na pessoa e, ó, dá aquele beliscão aqui, ó, com vontade. Então, ó, você não pode dar um belisquinho aqui, porque quando a massa fermentar, ela vai abrir, porque ela vai inchar. Se você der um beliscãozinho só, ela vai abrir. Então, ó, aperta bem. Ah, mas vai ficar feio. Mas ele vai ficar por baixo. Tá vendo que ele ficou alto aqui, ó? Olha o meu dedo, tá vendo? Ficou meio dedo aí de fecho, tá vendo? E agora eu coloco ele para baixo, ó. Fecho correto, ótimo. Porque se ele ficar torto, pode abrir. Então, fica esteticamente mais bonito assim. Ó, dou umas ajeitadas aqui. Ok? Agora o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer uma trança de 2. Então como é que é a trança de 2? Ó, pego aqui, ó, uma espátula. E eu não vou cortar ela inteira, eu vou deixar um pedaço aqui, ó. Então eu venho marcando o meio, só para eu ter certeza que eu estou cortando certo. Então eu venho aqui, ó. Vou usar uma faca. Eu uso espátula para não ficar riscando a mesa. Tá vendo? Ficaram 2 pedaços. Por que você tem que enrolar bem, apertando? Para ele ficar bem juntinho. Ó, ele ficou como se fosse uma tira só, tá vendo? Ó, como se fosse uma tira só. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Foi, Tamara, do número do trabalho. Tenta deixar a parte do recheio aparecendo, certo? Porque é o recheio que atrai o cliente. Então, ó, você vem, ó. Vem trançando ele. Chegou aqui no final, não trança muito, porque se você trançar muito, vai ficar igual o cabelo, sabe? Assim, ó, começa mais largo, depois vai ficando mais estreitinho, assim, ó. Cada vez vai ficando mais estreitinho, não. Tenta deixar ele por igual. Então, vamos trançar de novo. Você vem aqui, ó. Ó, trança. Trança e trança. Vem no final, eu aperto ele para juntar, ó. Aperta bem, ó, para não abrir. Depois o segredo para ele não abrir, o que é? Você coloca ele por baixo aqui, ó, e afunda, ó. Tá vendo? Ó? Você vem aqui, ó, e afunda ele para dentro, ele não vai abrir, ó. Então, se tem uma... Do outro lado, se você quiser afundar aqui também vai ficar por igual, sem problemas, ó. Então, isso aqui é uma trança de 2. Eu vou colocar... Aqui assim. Vou fazer mais um aqui. Então, mais uma vez, ó.
venho e meço no meio aqui, assim, ó. E corto. Tá vendo? Aí que eu faço? Aí eu coloco a parte recheada para cima, para aparecer para o cliente. Tá vendo? Ele ficou como se fosse uma tira só. Ok? Aí o que eu vou fazer? Trança, passa uma por cima da outra. Vem aqui, ó. Passo essa por cima dessa. Essa por cima dessa. Essa por cima dessa. Tá vendo? E venho e fecho aqui. Se você quiser fazer uma rosca trançada, também dá, você pode fazer. Então vamos fazer uma rosca trançada nessa daqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá aberto aqui, certo? Aqui tem aquele buraco. Eu venho e trago ele aqui, ó. Ó. Passo um por dentro aqui, ó, por baixo, ó. Tem um buraco aqui, certo? Aqui tá a ponta da trança. Eu venho aqui, ó. Abro o buraco aqui, ó. Do primeiro aqui, ó, tá vendo? Abri o buraco aqui, ó. Ó. E junto os outros dois aqui, ó. Juntei, ó, apertei bem, coloco, lembra? Coloco ele pra baixo. Vem aqui, ó. Dou uma afundada aqui pra ter certeza que ele não vai abrir, ó. Agora você tem uma rosca trançada, tá? Aperta bem para ter certeza que ela não vai abrir em hipótese alguma. Certo? Agora o que eu vou fazer? Vou colocar para fermentar. Antes de fermentar, eu volto aqui com vocês para vocês saberem o ponto. Lembrando, ó, ele está firme, ó, tá vendo? Ó, como ele sobe, ó, rápido, ó. Eu aperto, vamos ver se desse lado fica mais fácil você enxergar. Eu aperto, ó como ele sobe rápido. Ó. Eu aperto, ó como ele sobe rápido. Isso quer dizer o quê? Que falta fermentar. Ele está compacto ainda. Ele vai fermentando, ele vai inchando, as paredes vão ficando mais finas e quando você aperta ele vai ficando mais macio. Porque você quer o pão macio, certo? Se você colocar agora ele vai ficar pesado o pão, porque ele não expandiu ainda, não fermentou, tá vendo? Por isso que ele está pesado, tá vendo? Ele volta rápido. Deixa fermentar aqui, eu vou falar o tempo que fermentou, hoje está mais quente, tá? E aí a gente manda pro forno. Você pode deixar, por exemplo, com plástico assim coberto, se você quiser, ou você pode deixar num armário. Lembrando, importante evitar a corrente de ar. A corrente de ar é o que resseca a massa, ok? Então vou fermentar aqui e a gente já volta. Então pessoal, ficou fermentando por quase 2 horas. Então qual que é o ponto? Ó, você vai apertar, ó, ele tem que voltar, ó, lentamente, tá vendo? Você pode apertar tanto na massa. Eu acho mais fácil apertar em cima da calabresa, ó, que aí ele vai voltando, ó, bem lentamente, tá vendo? Ó. Esse é o ponto. Ó. Ok? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma pincelada. Então, como aquele do pão de batata ficou um pouco mais claro, e eu quero deixar ele um pouquinho mais escuro, o que eu fiz? Coloquei um ovo e 2 gemas, só para dar uma cor extra. Ok? Quem quiser mais claro, põe mais ovo. Quem quiser mais escuro, põe mais gema. Então, aqui você não precisa espalhar. O importante é você não deixar escorrido, porque escorrido fica feio. Tá? Então aqui, ó, o negócio é espalhar bem. Tá? Algumas calabresas vão se desprender, não tem problema.
Pincel tem que ser desse tipo, tá? Você não pode usar aquele pincel que tem pelo, porque pode soltar na massa, tá? Então tenta espalhar bem, ó. Tira um pouco o excesso antes de passar. Ó, também. Tira o excesso. O importante é não ficar aquela poça, sabe? Ficar com muito ovo assim, ó. Tem que espalhar bem, porque senão ele fica feio, fica muito escuro. A parte fica mais escura, outra parte fica mais clara. Então, é bom que você espalhe. Que espalhe bem. Eu vou levar ao forno, deixei pré-aquecido, depois eu volto para mostrar para vocês como ficou, ok? Então, pessoal, o pão está assado. Eu tirei ele com 95 graus, ok? Ó, ele ainda está quente. Esse pão assou quase 30 minutos. Eu deixei no mínimo do meu forno, que é 180. Lembrando que essa temperatura que está marcada ali, nem sempre é a temperatura que está lá dentro realmente. Então é bom você colocar um termômetro para forno, coloca lá, pendura num ganchinho ali, e você vai saber realmente a temperatura que está. Então eu coloquei no mínimo. O pão está macio. O pão, quando ele sai, às vezes ele pode ficar um pouquinho durinho, mas quando ele esfria, ele volta a ficar macio, ok? Ó, parte de baixo, ele está macio, mas ele fica um pouquinho ressecado. Por quê? Porque fica tomando caloria direto, porque esse forno fica ligado direto à parte de baixo. É diferente de um forno profissional, seja ele de laço ou turbo, que o forno, quando chega na temperatura, ele tem um termostato lá, chegou lá a 180, 185, não importa a temperatura que você colocou, ele vai desligar. E aí, quando ele esfriar, ele liga, então ele sempre vai ficar no intervalo. Vamos supor que você deixou 180. Vamos supor que quando chegar a 183, 184, ele desliga. E aí, quando ele cai para 176, por exemplo, ele vai ligar. Ele vai ficar entre 176 a 184. Na média, vai dar lá 180. Você entendeu? Então, é diferente do forno doméstico, que a chama fica ligado direto. Tá? Então, é normal acabar ficando um pouquinho mais ressecado embaixo. Lembrando que quando você tirar ele, não deixa ele ficar esfriando aqui assim em cima do tapetinho ou em cima da assadeira. Já vai e coloca ele ainda morno em cima de uma grade. Para quê? Para ele resfriar a parte de baixo. Tá? Senão, ele vai ficar úmido a parte de baixo aqui. Se ele ficar úmido, o que acontece? Seu pão vai durar menos tempo. Você vai embalar, esse pão vai ficar mais úmido, umidade. Os micro-organismos gostam de umidade. Então, tem uma chance maior, uma propensão maior do seu pão embolorar mais rápido, que vai ter uma durabilidade menor. Tudo bem, você pode colocar um antimofo, mas de qualquer forma fica um ambiente propício, tá, para a multiplicação dos micro-organismos, ok? Lembrando que quando você for embalar, você vai medir a temperatura. Então, se a temperatura ambiente, vamos supor que aqui, né, hoje está chovendo, lá fora realmente deve estar mais frio, mas vamos supor que aqui dentro esteja 24 graus, um exemplo. Então, você vai espetar o termômetro aqui, se ele der 26 até 26, então eu posso embalar. Então, sempre no máximo até 2 graus em relação ao ambiente onde você está fazendo a sua produção. Então, vamos supor que você está num lugar muito quente, na praia, então está a 32 graus. Ok, você vai espetar aqui, no máximo 34. Acima de 34, você não embala. Então, acima de 2 graus, você não embala. Porque se você embalar, o calor vai começar ali a gerar umidade, vai começar a gerar vapor ali dentro, porque o ar está preso ali dentro do pacotinho, aquele ar quente, vai suar e aí vai embolorar, seu pão vai se agar mais cedo, vai mofar e vai se agar mais cedo.
certo? Então aqui está o que é a rosca, e esse aqui que é a trança. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar uma fatia de cada para vocês verem como é que ficou por dentro. Lembrando que quando o pão está quente, você não força, porque se você forçar, você vai compactar ele todo, tá? Então você vem aqui, ó, vou cortar ele na metade. Você coloca e vem só com o peso da faca, ó. É mais velocidade, ó. Você vem com o peso da faca, ok, ó. Então, estou cortando aqui. Então, você vê os alvéolos, ó, você vê que esses buraquinhos são onde fica o gás durante a fermentação. Então é isso que dá a maciez. Ó, tá vendo? Então, ó, você vê pela maciez assim, ó. Então o pão de mandioquinha é um pão bastante macio mesmo. E esse aqui é então vou deixar esse aqui um pouquinho de lado aqui. E esse aqui é a trança. Okay? Ambos nós tiramos com 400 gramas, não foi? E a quantidade de calabresa ou de recheio fica a seu critério. A calabresa ele dá uma diminuída porque tem uma perda d'água, né? Ele vai ressecando, vai diminuindo. Tá vendo aqui, ó? Então, mais uma vez, ó. Tá macio. Okay? Tá vendo? Tá até saindo a fumacinha. Ok? Você vê que os alvéolos estão bem uniformes, tá? Não tem nenhum buraco maior ou um menor, então ele está bem distribuído, tá vendo? Você vê que ele ficou um pouquinho mais escuro do que em relação ao pão de batata, porque eu coloquei uma gema a mais, para ficar um pouco mais escuro, mas aí fica a seu critério, ok? Então, deixa resfriando em cima de uma grade. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo pão. Muito bom. Dicas importantes. Então é isso aí. Alguma dúvida, pessoal, em relação à modelagem, em relação à hora de fermentar, hora de tirar do forno? O Adriano tem uma dúvida. Eu uso forno elétrico e tem a opção de aquecimento inferior, superior ou ambos. Qual seria recomendado? Você pode colocar em ambos, mas vai depender muito da distância, que o de cima está em relação ao centro. Por exemplo, eu quando uso forno de lastro, o forno de lastro em cima depende da distância que eu estou. Então, por exemplo, eu quando utilizo o forno de lastro, tem 2 fornos de lastro lá, na verdade são 3. Um dos fornos ele é mais alto, ele tem uma diferença de 4 dedos. Então, eu consigo deixar o laço um pouquinho mais alto que eu digo assim, um pouquinho mais forte no forno de laço, eu consigo deixar o teto um pouquinho mais forte. Agora, no forno de laço que eu uso, eu consigo controlar o tempo. Quanto tempo fica ligado de cima e quanto tempo fica ligado de baixo. Nesse seu forno elétrico, dá para controlar o tempo ou você simplesmente deixa ligado? Adriano? Só ligado, mas tem ventilador, ele respondeu. Eu deixaria ligado os dois para ver como é que fica. Agora, se você vê que está começando a queimar na parte de cima, então você só liga só o de baixo. Mas eu deixaria ligado os dois. Já que você não consegue controlar a potência, então faz um teste. Liga os dois. O problema é que, assim, se fica muito ligado, muito forte na parte de cima, ele pode queimar, né? Igual o dourador no forno, né? Então liga os dois, controla bem a temperatura, como tem o ventilador para ajudar também.
Então, eu acho que não vai ter problema, não. É que eu nunca utilizei um forno dessa forma, desse forno específico, né, Adriano? Então, só fazendo o teste. Eu ligaria os dois, colocaria uma temperatura mais baixa e via como é que ficava. Se queimar em cima, então desliga a parte de cima. Ou deixa menos tempo ligado. Desliga na metade do tempo, alguma coisa assim. Tem que testar mesmo. Uma coisa que o Adriano falou, que eu vou prestar atenção, porque eu fico fazendo experiência também, né? É sobre o ponto de fermentação, para não seguir o tempo que geralmente eles falam. Basear num determinado tempo e ficar observando, porque esse tempo pode variar. Pode Entendeu? variar em relação a alguns fatores. Temperatura que está no ambiente, quantidade de fermento que você colocou e a temperatura da massa. Que se você trabalhar com água mais gelada, ela vai demorar mais tempo. Se você trabalhar com água, temperatura ambiente ou água morna, vai demorar menos tempo. Se está mais frio o ambiente ou está mais quente, a quantidade de fermento que você colocou. Então, o tempo é sempre uma referência. É uma hora que vai fermentar, é 1h30. Você fica de olho lá, um pouquinho antes, um pouquinho depois, para ver como é que fica. Por exemplo, se eu for fazer croissant, se o croissant for o pão vencedor, aqui, como está muito quente, é verão, eu vou ter que dar uma diminuída no fermento. O que vai acontecer? Vai demorar muito mais tempo para fermentar. Então, eu provavelmente vou gravar esse pão com mais tempo de me deixando um intervalo maior para eu poder gravar a aula, se for o caso do croissant. Porque é um pão que eu não pode fermentar muito, porque se fermenta muito, depois eu não consigo modelar. Então, ele é sempre uma referência à fermentação. A fermentação, existem dois tempos, então. Aquela que você sovou a massa, deixa descansando, e depois, quando você monta o pão, você deixa mais um tempo fermentando. Desculpa, Mário, eu não entendi. Explica de novo. O que eu estou fazendo aqui, por exemplo, eu vou fazer o pão e ele cresce. Tá? Eu deixei um determinado tempo, ele dobrou, ele ficou bonito, grande. Tá. Aí eu parto essa massa, divido em porções. Vamos lá, boleei. Depois eu coloco na assadeira e deixo mais um tempo, ele vai crescer ainda mais. Eu normalmente eu não faço assim. Por exemplo, a massa já deu ponto de véu, eu vou bolear e vou dar uma descansada nela, mas não, o pessoal chama de primeira fermentação, né? Mas assim, é só o tempo dela descansar para eu conseguir modelar ou rechear ela, tá? Eu não deixo fermentar muito, porque se deixar fermentar muito, o que acontece? Depois você não consegue modelar, né? É mais difícil. Então eu dou uma descansada na massa aí de 15, 20 minutos só para eu conseguir modelar e rechear. E aí depois vem a segunda fermentação, que é a fermentação que realmente vai deixar o pão macio, né? É a segunda fermentação que eu vou fazer o teste do dedo. É na segunda, A primeira, às vezes, eu nem deixo fermentar. Se a massa é muito mole, que nem pão de batata. Pão de batata, normalmente, a massa é mole. Então, às vezes, eu nem espero ele 10, 15 minutos. Eu já recheio direto. Entendeu? Porque... Só se a massa estiver muito firme. Se a massa estiver muito firme, aí eu dou uns 10, 15 minutos, 20 minutos de pausa para poder esperar a massa dar uma relaxada para poder rechear, modelar e rechear. Só por isso. Os que eu estou fazendo, eu deixo na primeira fermentação, ele cresce, fica grande, bonito. E eu não estou fazendo esse teste do dedo. Na primeira fermentação não precisa. Você faz na segunda, naquela que vai para o forno. Na segunda. Tá. Isso. Que é o ponto, que é nesse momento que você coloca no forno. Exato. Quando ele voltar devagarzinho, é hora de ir para o forno. Lá no canal do NPT Educacional, tem as dicas, onde está esse vídeo que o Dutra quebrou em 3 partes, né? Então tem lá das receitas, que é isso que a gente acabou de assistir, e tem das dicas, os vídeos curtos lá. Se você for na dica, você consegue ir na parte só de fermentar. Tem boleando massa pequena, boleando massa grande,
a hora de fermentar. Então, a gente quebrou por dicas. Então, se você der uma fuçada lá, você vai achar o vídeo específico só do ponto de fermentação. Aí você não precisa assistir o vídeo inteiro. Ô, Wagner, antes de você passar para o PDF, tem uma pergunta. Tem um comentário aqui do Adriano. Às vezes a fermentação chega num ponto, mas o forno ainda está desligado. Aí passa o tempo da fermentação. O forno sempre tem que estar pré-aquecido, Adriano, porque senão a massa vai continuar fermentando demais dentro do forno, porque a massa, com forno pré-aquecido, ela cresce. Se você olhar lá no NPT, a gente colocou um vídeo dos shorts lá, é um vídeo curto, mostrando esse pão de mandioquinha crescendo lá dentro. Então, assim, o fermento, ele demora uns 8 minutos para morrer, mais ou menos, 6 a 8 minutos para morrer. Por isso que o pão ainda dá uma crescida dentro do forno. Se você tiver com forno frio, nossa, aí ele vai crescer demais e vai passar do ponto. E vai acabar ressecando também seu pão. Então, o ideal é você já deixar o forno pré-aquecido. Não precisa deixar o forno ligado já desde o começo, mas durante a fermentação já liga o forno já para dar uma pré-aquecida. Forno frio é roubada, vai passar do ponto. Então, vamos ver o PDF lá. Já são 9h15. Então, vamos lá. Então... Aqui, PDF, então. A gente vai falar um pouco de máquinas e processos. Então, a diferença de máquina com equipamento é que máquina tem uma fonte de energia. Então, sendo na tomada, sendo a bateria, a luz solar, não importa. Ele tem uma fonte de energia, ele é máquina, né? Utensílio é o que te ajuda, né? Algum acessório que te ajuda para te dar mais conforto, para facilitar a tua vida. Então, o que é importante é a questão do processo. Tá? Então, quando você vai fazer o pão, o importante para a gente é o quê? Que você siga o processo. Eu incentivo muito o aluno a aprender a questão do processo, porque depois a criatividade é ele que vai... eu quero o pão desse jeito, trançado, eu quero o pão recheado dessa forma, né, que nem vocês têm feito. Então, a criatividade é vocês quem manda, mas o processo tem que ser seguido. Então, por exemplo, eu vou primeiro pesar tudo, porque se você não pesa tudo, depois se você... tá faltando tal coisa, eu vou ter que sair para comprar. Então, primeiro eu tenho que ter todos os ingredientes, certificar que tem todos os ingredientes, eu vou pesar todos os ingredientes para não dar diferença. Quando você for assar, por exemplo, então você já tem que deixar o forno pré-aquecido. Então, são esses processos que você tem que levar em consideração. Tem processos que são contínuos, tem processos que não são contínuos. Então, tem processos que você pode parar no meio, tem processos que você pode mandar bala direto. Quando é que você pode fazer um processo que não seja contínuo? Você pode colocar o pão, por exemplo, na geladeira. Se você colocar o pão na geladeira, lógico, sem ele ressecar, né, você colocar ele vedado, o que acontece? O ambiente é mais frio, então ele vai demorar mais tempo a fermentar. Então, ele é um processo que não é contínuo, você faz em lote. Mas normalmente em casa a gente faz o pão direto, né? Que na padaria a gente bate uma massa grande, alguns a gente deixa na câmara fria e outros a gente manda para o forno, para não ter que ficar fazendo pão toda hora. Tá? Então, quais são os processos comuns? Né? Você vai ter que balancear. Então, toda vez que você for fazer a sua receita, essa receita, por exemplo, do pão de mandioquinha, eu tirei cada massa com 400 gramas, aí sobrou um pouquinho daquela outra massa. Eu devo ter feito com 1 quilo. Então, se eu for fazer com 2 quilos, então é o dobro. Então, se eu for fazer com 2,5 kg, então eu tenho que fazer uma regra de 3, eu tenho que fazer proporcional. Porque se não fizer proporcional, vai dar diferença na qualidade do pão. Então, a pesagem é importante, né? Não fazer a olho, você utilizar uma balança, você fazer a mistura correta e dividir no peso correto. Tem gente que divide na mão, assim, sem pesar na balança. Pode dar um problema, né? Porque se um pão vai ficar maior que o outro, esse tipo de coisa. Seguir direitinho a questão da modelagem, porque se você deixar a modelagem mal feita, ele vai fermentar daquela forma. Então, se você deixou ele bem modelado, ele vai crescer bem modelado. Se você deixou ele torto, ele vai crescer torto. Do jeito que você deixar, ele vai crescer. Tá? Fazer a fermentação correta, o tempo de fermentação é importante. Eu acredito que o mais difícil é o tempo de fermentação.
A pessoa saber o tempo de fermentação. Porque a hora de você saber se a massa tá boa, quando você bateu a massa ou você sovou a massa, é você ver se está lisa, você vê o ponto de véu. E a hora do forno, você vai saber na parte do termômetro. Então, a saber o ponto de fermentação que é o mais difícil. Então, aperta lá, se ele voltar devagar. Tá? Então, a questão de assar, deixa o forno pré-aquecido. Sempre deixa o pão resfriar para você poder cortar ou embalar. Né? Aqui é a questão do acabamento. Então, da lua de mel, você vai ver que para a próxima aula tem um acabamento depois dele resfriado. E depois você embala, se for o caso. Embala ele com, no máximo, 3 graus de diferença em relação à temperatura ambiente. Porque se você embalar ele muito quente, ele vai suar dentro da embalagem e vai dar problema. Então, na hora que você for balancear, calcula o peso corretamente, né? Faz uma regra de 3. A questão da pesagem, então, sempre utilize uma balança. Tá? Quando for misturar os ingredientes, primeiro mistura os secos todos juntos, depois acrescenta o úmido, fica mais fácil. Divide em pesos iguais para ter uma padronização, né? Já imaginou se você faz um pão de batata, um fica com 100 gramas e o outro vai ficar com 50 gramas? Né? Fica ruim para o cliente e fica ruim também para quem vai comer, né? Porque sempre alguém vai reclamar, o que pegar o menor vai reclamar. A questão da modelagem, então você vai escolher a modelagem que você vai definir, né? Se é filão, se é bola, se é de forma. A única coisa que eu digo para vocês é para ter bastante capricho na hora da modelagem, porque se ele ficar mal modelado, ele vai querer ser mal modelado. Então, não tem jeito. A fermentação, então... A fermentação é complicada porque ela não tem um tempo específico, né? Mas tem como você saber com toque. Então, essa é a dica. Então, quando você for assar, coloca um termômetro... Quando você está com dúvida se está assado, tem gente que olha a parte de baixo, né, para ver se o pão está assado. Eu coloco o termômetro no centro da massa. Quando o pão é recheado, eu não coloco no centro, porque o centro está com o recheio. Então, eu ponho na borda. Tá? O importante é ele cobrir o sensor do termômetro e você tira lá com 96. Eu tiro entre 93, 94 e 96 graus, está bacana. É bom você deixar bem assado com 96, principalmente quando você faz pão de forma. Tá vendo? Porque o pão de forma ele é mais alto. Ó. Se você não assar ele com 96, o que pode acontecer? Essa parte do lado aqui, ó, que ele é mais alto, pode ficar... Não é que ele está cru, ele fica menos assado. E aí, como ele tem mais peso, porque ele é mais alto, ele pode colapsar. Então, essa parte aqui pode afundar para dentro. Aqui, você pode fazer isso aqui. Ó. Ele vem para cá e vem para cá. Ele faz um X. Então, não é bacana. E nos outros pães você pode tirar, por exemplo, que nesse outro pão aqui, você pode tirar com 94, se você quiser, porque ele não vai afundar. Então, entre 94 e 96. A literatura fala entre 92 e 98. Né? Então, eu costumo tirar entre 94 e 96, que para mim tem dado um resultado bom. A questão do resfriamento é importante. Então, você sempre coloca ele sobre grades ou sobre formas assim, para circular o ar embaixo, para ele evitar de suar a parte de baixo e acabar ficando com umidade. O acabamento, você vai escolher o acabamento que você quiser, então você pode colocar um chocolate, você pode colocar açúcar de confeiteiro, passar leite condensado e coco, uma geleia de brilho e coco, ou leite em pó em cima. Você pode passar margarina para dar brilho, você escolhe o acabamento que você quiser. Isso não tem problema. A única coisa que se você for passar para dar brilho em cima, passa margarina, não passa azeite não, porque se você passar azeite, pode acabar dando problema na casquinha em cima do pão. Então é melhor você passar margarina. A embalagem, então você escolhe a embalagem que você quiser. A única coisa é que você trabalha entre 2 a 3 graus de diferença em relação à temperatura ambiente, só para evitar de suar. Então, não tem muito segredo. Seguindo essas dicas aqui, você não vai ter... Seguindo o processo, né, na verdade. Se seguindo o processo, você usa a criatividade e faz da forma que você quiser, só se atente a esses processos. Então... Wagner. Oi. Eu tenho uma pergunta. Sempre que a gente... Desculpa, a minha... Como fala? A minha habilidade é com autoclave.
Sempre que a gente discute a questão da esterilização, da temperatura, a gente fala assim, uma temperatura, alcançou uma temperatura X por tanto tempo. Todo mundo fala, quando tiver o termômetro 96, 94, 92, mas não tem que ter essa temperatura por um certo tempo? Não. Ou estou errado em pensar assim? Porque, na verdade, ele não vai esterilizar, né? Quando você vai esterilizar, a pessoa fala assim, tem que ficar, sei lá, acima de 100 graus tanto tempo, né? Que nem quando vai fazer o leite lá, o pessoal vai fazer o leite UHT, tem que ficar tantos graus por tantos segundos, né? Ou quando vai fazer... Mas não fica tantos graus por tanto tempo para poder assar tudo? Porque na hora que alcança a temperatura, não significa que ele já vai estar assado. Como Sim, é que é? quando ele atingir entre 92 a 98, ele está assado. Sabe por quê, Ângela? Porque a farinha é amido, certo? Então, esse amido, ele vai, quando ele pega no calor, que nem quando você faz mingau, você está usando lá a maisena, certo? Que é amido de milho. Quando ele vai no calor, ele vai gelatinizar, o amido vai começar a chupar o líquido, e ele vai começar a criar ele vai começar a ficar consistente, certo? Quando você faz o mingau. O pão é a mesma coisa. Então, quando a farinha é amido, então, quando ele vai para o calor, ele começa a gelatinizar. Então, quando ele passa de 58 graus a temperatura interna, então, quando ele passa de 50 graus, o fermento morreu. Quando ele chega a 58 graus, o amido começa a gelatinizar. Então, aquela massa mole, ela começa a criar uma consistência. Então, ele começa a gelatinizar de 58 graus de temperatura interna até 96, 98 graus. Então, de 56 até 98 é o período que ele está virando pão. A massa está virando pão, está gelatinizando. Então, ele começa com 58 graus e vai terminar com 96, 98 graus, entendeu? Então, ele não precisa ficar aquele tempo com 96. Ele tem que atingir 96, que aí ele está totalmente assado. Então, ele começa a assar com 58, a gelatinizar esse amido. E aí, quando ele chega a 96, é que já tá, o amido já gelatinizou, e você pode tirar do forno. Senão ele começa a ressecar. Tá bom. Obrigada. Então não é por tempo que ele fica, é até atingir aquela temperatura, que a temperatura... É um processo, na verdade. Um processo, né? exato. 55 a 92 é um processo. Então, atingindo essa temperatura significa que o processo foi concluído. Exato, exatamente, perfeito. Tá bom, obrigada, Wagner. Nada. E aí, mais alguém tem dúvida aí? É só um PDF, é isso? É, só um PDF. Tá, então agora acho que a gente tem alguns minutos finais aí, só tem 3 minutos para você fazer alguma coisa do Padlet. E mais alguém, teve 14 pessoas que responderam a enquete. De 21, só 14, só 2/3. Pessoal, o que está acontecendo aí? Vocês estão desanimados, pessoal? Vamos lá, o Padlet. Então, espera mais um pouquinho, né, para anunciar. Pode anunciar, se quiser. Deixa eu ver aqui, acho que é esse. Aqui... Não, mas é que pode mudar o jogo ainda. É verdade. Se todo mundo votar, para não influenciar. Cadê o Padlet? Ixi, peraí. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse aqui. Pessoal, mais um tempinho, mais um minuto aí para votação. Tá aparecendo aí, Lúcia, o Padlet? Não. Ixi, peraí. Vou ter que dar o share aqui. Pode parar de compartilhar. Você entra no Padlet, aí você compartilha. Foi? Isso, foi. Ótimo. Então, os pães ficaram bacanas. Teve só alguns pães que não fermentou tanto, que é a parte mais difícil, né? Que nem esse que eu comentei da Glaude, eu acredito que tinha faltado fermentar um pouquinho, ó. Então, que ela mesma falou que não cresceu, né? Então, o restante dos pães ficaram bacanas. Eles cresceram bem. Eu acho não, tenho certeza. O segredo está na questão da fermentação, né? Então, fazer aquele testezinho do dedo. Hoje a gente tem menos pão do que das outras semanas. O pessoal está ficando meio preguiçoso ou está ficando desanimado. Eu não sei o que está acontecendo. E aí o pão do Vitor aqui ele fez 2. Esse aqui eu não sei se ele queria que ficasse com o formato de coração. Mas ficou. É porque ele cortou no meio, né? Agora que entendi. Eu que vi errado aqui. Isso aqui tá cortado. Entendi. E ficou bom.
Aqui, o do Mário podia colocar um pouquinho mais de recheio, né, Mário? Não sei se esse aqui você quer o recheio ou não. Eu Podia gosto de ter. bastante recheio, né? Então, sou Eu suspeito para também. falar. E da Natália, ela tinha comentado alguma coisa, né? E ficou bom, mas eu acho que vazou aqui na lateral, não foi, Natália? Talvez na hora que você fechou, não tenha fechado direito, ou olhando melhor aqui, eu acho que pode ter acontecido dele ter estourado. Eu acho que talvez ficou um pouquinho fino a parede, e aí acabou estourando. Eu achei que eu tinha fechado direito, né? Eu belisquei, dei os beliscões, mas ele estourou mesmo assim. Mas ficou bom do mesmo jeito. Vou praticar mais. Então, Natália, eu acho que aqui você beliscou bem, sim. Que o beliscão fica embaixo. Se ele estourou, sabe o que acontece? Quando a massa fica... quando você deixa a massa muito fina, quando você abre, o recheio, como é queijo, o queijo vai gerar calor e ele vai estourar do lado que tiver mais fino. É igual o pão de batata. Por isso que o pão de batata eu falava assim, deixa o centro mais grosso e as bordinhas mais finas. Então, provavelmente, essa borda aqui tenha ficado um pouquinho mais fina e não aguentou a pressão do calor do queijo. Não, Eu acho que pode ter sido isso. Eu até cortei em cima, sabendo que ele ia precisar soltar o vaporzinho, né? Mas não funcionou mesmo assim. Mas eu vou praticar mais porque essa receita ficou bem, bem boa. Eu gostei muito desse pão de mandioquinha. O bom é que o queijo não vazou tanto, né? Então é questão de praticar mesmo. Aí quando você fizer de novo, se você quiser, posta foto no Padlet, mas se você quiser gravar um vídeo, grava um vídeo, manda no WhatsApp, aí eu acompanho também. E aí, se você tiver dúvida, a gente tira a dúvida aí também no vídeo, se você preferir também, pode ser. Ah, tá bom, legal, obrigada. Bom, ô Wagner, agora já terminou, a gente já pode, já deu o horário, né? Já pode. The winner is, né? Croissant. Olha, Ótimo. mas foi 10, 6 ciabatta e 1 tortano. Tá. E aí o croissant vocês vão querer recheado ou sem recheio? Fazer recheado, né? Pode ser? Ou sem recheio? Ou faz um de cada, pronto. Eu vou ter que fazer a massa, então quando eu fizer a massa eu faço algum recheado e outro sem recheio. Que aí vocês vão ver a diferença. Como é que fica. O Adriano está perguntando se tem um queijo mais indicado para recheio. Não, o queijo que você quiser. Eu normalmente uso o queijo mussarela. Mas assim, lembrando que, Adriano, os franceses não recheiam o croissant. Isso é coisa nossa, tá? O croissant deles, eles não recheiam. Eles cortam e aí depois ele põe recheado, o recheio que ele quiser. Ele não assa recheado, tá? Eles acham isso, assim... Afronta. É uma afronta. Tem uma outra palavra que um professor meu que morou na França falava, mas eu não lembro agora, mas é como se fosse afronta, né? Então, a gente faz do jeito que a gente quiser, mas lá na França eles não recheiam. Eles só recheiam depois, ele corta e recheia, né? Depois dele assado, tá? Mas eu faço dos dois jeitos, que aí vocês aprendem das duas formas. Afinal de contas, quem vai comer é a gente, né? Então a gente faz do jeito que a gente achar melhor. A única dica que eu dou para vocês, se vocês forem fazer croissant, usa margarina 80% ou manteiga. Que margarina 80%, a manteiga tem 80%, né? A manteiga extra tem 83%. Então usa uma margarina 80 para equivaler à mesma quantidade de gordura da manteiga. A dica é essa. Depois a gente grava o vídeo e a gente vai tirando outras dúvidas. Dutra, tem uma coisinha só para a aula que vem, né? Que como a aula que vem é máquinas, a gente podia pedir uma gentileza para os alunos que tiver interesse de fazer uma cotação das máquinas, né? Porque eu não sei quais máquinas vocês querem, né? Então seria interessante falar assim, olha, eu queria dessa máquina aqui. Aí vocês fazem uma cotação e falam assim, aí a gente discute a máquina que vocês têm interesse. Eu acho que é mais fácil. Aí, de repente, assim, o Mário fala assim, eu tenho interesse numa bateria da KitchenAid. Aí você pega lá o modelo, o preço, e a gente discute. Aí, de repente, a Ângela fala, não, mas eu não quero uma bateria. A Natália estava querendo comprar uma batedeira. Ela pode buscar informações do que ela achou e a gente vai ajudar aqui, não é isso? Isso, pega as especificações técnicas. Eu estava fazendo isso agora, enquanto ouvia a aula. E eu achei que a da Philips e tem a da Mundial, que são de 700 watts,
e de 800 watts são boas, né? São bem potentes, mas eu queria uma tigela de inox, que eu acho que é melhor, mais legal que plástico, né? Sim, Aí eu sim. estava olhando essas coisas. Então então traz faz para a isso. gente, Natália, assim a gente compartilha com todo mundo e às vezes alguém Se as já pessoas puderem ajuda. fazer isso, quem quiser, fala assim, eu quero olhar essa máquina específica, sei lá, um forno específico, pega o modelo, as especificações e o preço e a gente discute, porque às vezes eu vou falar de um equipamento, de uma máquina, e de repente vocês estão interessados em outro, né? Porque tem uma gama muito grande. Então, acho que fica mais fácil vocês falarem o que vocês têm interesse e aí a gente discutir sobre eles. Mas assim, eu não conheço máquina, não sei, semi-industrial, alguma coisa mais em conta, né? Acho que gastar R$3.000 numa máquina para fazer pão só aqui para casa, não acho que não vale a pena. Mas se tivesse máquina de marca que eu não conheço, né? Sei lá, por um preço bom, acho que é legal a dica também, porque eu só conheço essas marcas domésticas, né? Então, todo mundo faz uma pesquisa, faz essa lição de casa, além de fazer a lua de mel, né? Vocês têm que fazer a lua de mel, não esqueçam. Tem algumas coisas que vocês precisam fazer. Marcar presença no Moodle, assistir o vídeo da lua de mel, fazer a lua de mel, né? Para quem é solteiro, nunca fez lua de mel, vai ter oportunidade de fazer lua de mel aí. Ver o preço das máquinas e as especificações. E aí a gente conversa semana que vem. Quem tiver dúvida, vai mandando no WhatsApp que eu respondo. Beleza, pessoal? Beleza.